Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Neste vídeo eu vou falar sobre redação para concurso público. Então me acompanhe até o final para você aprender bastante sobre redação hoje, ok? Olha só, para a aula de hoje eu vou trazer esse tema aqui de redação que caiu no concurso do IPEA. E olha só que legal, a banca Sesgran-Rio, ela colocou ali um texto motivador pequeno, colocou um tema e com base nesse tema colocou 3 tópicos. E veja que os tópicos são longos, então tem uma grande tendência dos candidatos tangenciarem ao tema. O que é tangenciar? É falar sobre o que a banca solicitou, mas de maneira parcial. Olha só, acompanha aqui comigo esse tema e eu quero depois que você pratique. Tente escrever esse texto, ok? Olha só. Questão discursiva. A banca deu aqui de 35 a 45 linhas para você escrever. Não foi aquela tradicional 30 linhas. Você tinha que escrever até 45 linhas para escrever esse texto. Então tem que se organizar para escrever um bom texto, tá bom? Olha só, a banca colocou assim. Na virada para o século XXI, o laureado editor norte-americano Jason Epstein, ex-diretor editorial da Random House e cofundador da New York Review of Books, escrevia em seu livro O Negócio do Livro em 2001. Aí ele tem um trecho dele, uma citação: o negócio da edição de livros é por natureza pequeno, descentralizado, improvisado, pessoal, mas bem desempenhado, por pequenos grupos de pessoas com afinidades devotadas ao seu ofício, zelosas de sua autonomia, sensíveis às necessidades dos escritores e aos diversos interesses dos leitores. Se o dinheiro fosse o principal objetivo, essas pessoas teriam de ter escolhido outras carreiras. Aí tem uma citação falando desse mercado aí editorial. Ok. E disse em seguida, aí tem mais um trecho, olha só. A transformação que hoje aguarda os escritores e editores é muito diferente e terá consequências bem maiores. Surge não do desespero cultural e da rebelião estética, mas de novas tecnologias cuja influência cultural promete ser não menos revolucionária. Aí tem a citação do O Negócio do Livro. Beleza. Aí veja que é um texto motivador ali, te contextualizando sobre o tema. Aí abaixo, olha só o que a banca pede, presta atenção. Redija um texto dissertativo contínuo, isto é, sem tópicos, um texto corrido, né? Igual você já conhece, de 35 a 45 linhas. Tem pessoas, quando vê isso aí, falam, misericórdia, 45 linhas, tô ferrado. Mas se você pratica, você dá conta. Em que sejam apresentadas as características do negócio editorial e as tecnologias que modificam desde então a edição dos livros. No texto, devem ser abordados de forma fundamentada os seguintes aspectos. Então veja, a banca já deu o tema. Qual é o tema? Olha só, você tem que falar sobre as características do negócio editorial e as tecnologias que modificam desde então a edição de livros. Então, o impacto das tecnologias nesse mercado aí das tecnologias de edição de livros, nesse mercado de edição de livros. Ok. Só que a banca dá 3 tópicos. E aí que tem o pulo do gato. Muitos candidatos podem falar de maneira parcial. E olha só, os tópicos são longos. Olha só o primeiro. A entrada de conglomerados internacionais no mercado editorial brasileiro e o crescimento de uma nova geração de pequenas editoras independentes e de nichos. Primeiro tópico. Então você teria que falar sobre isso. E veja que é um tópico longo. Então as pessoas podem tangenciar. Vou dar dicas sobre isso, tá bom? Tópico 2. Os desafios do mercado editorial, a incorporação de novas tecnologias e a integração entre mídias, as quais transformam a leitura em uma experiência multimídia. Aí o tópico 2, também longo. Os candidatos poderiam se perder aí quando estiverem desenvolvendo, tangenciar. E o tópico 3, a ascensão, as vantagens e desvantagens dos livros digitais para editoras e público consumidor. Então vamos lá, como é que você poderia se organizar? Se a banca te deu 45 linhas, você poderia escrever mais que 5 parágrafos. Então eu oriento que escrevesse ali, sei lá, 7, 8 parágrafos. 8 parágrafos ficaria ok para essa quantidade de linhas. E aí na introdução, o que você iria fazer na introdução? Você iria fazer uma introdução contextualizando, olha só, as características do negócio editorial e as tecnologias que modificam desde então a edição de livros. E aí na introdução, você já iria mencionar esses 3 tópicos abaixo, contextualizando. Você poderia começar assim, né? Vamos pensar aqui no livro que eu tenho aqui na minha
na minha estante que fala sobre tecnologias, né? Que eu gosto muito de livros, tenho parceria com muitas editoras. Então esse assunto eu domino. Então eu poderia falar o seguinte: de acordo com Pierre Levy, em seu livro Cybercultura, as tecnologias estão modificando as relações sociais, o mercado, as instituições de ensino e vários outros espaços. O mercado editorial não poderia ficar de fora dessa. Nesse sentido, é imprescindível discutir sobre. Eu poderia já na introdução citar os 3 tópicos. O primeiro é a entrada de conglomerados internacionais no mercado editorial brasileiro e o crescimento, primeiro tópico. Ponto e vírgula, colocaria o segundo. Os desafios do mercado editorial, a incorporação de novas tecnologias e a integração entre mídias, as quais transformam a leitura em uma experiência multimídia. A gente sabe, né? Hoje nós podemos ler livros pelo celular, pelo tablet, pelo leitores digitais. Você consegue carregar 1000 livros dentro de um celular. Então, a relação com o livro muda muito. E você também, ainda na introdução, citaria o tópico 3, a ascensão, as vantagens e as desvantagens dos livros digitais para editores e público consumidor. Veja, você iria fazer uma introdução. A sua introdução poderia ter umas 7, 8 linhas tranquilamente aqui. Fazia uma contextualização, demonstrando o repertório. No caso, eu citaria Pierre Levy, que é um autor que eu conheço e tenho vários livros, e colocaria cada tópico. Depois eu poderia separar aqui 2 parágrafos para cada tópico. Poderia separar 2 parágrafos para cada tópico. 2 parágrafos para falar do tópico 1, que é a entrada de conglomerados internacionais no mercado editorial brasileiro e o crescimento de uma nova geração de pequenas editoras independentes e de nicho. 2 parágrafos. Depois iria separar mais 2 parágrafos para falar de os desafios do mercado editorial, a incorporação de novas tecnologias e a integração entre mídias, as quais transformam a leitura em uma experiência multimídia. Depois mais 2 parágrafos para o terceiro tópico: a ascensão, as vantagens e desvantagens dos livros digitais para as editoras e público consumidor. E depois faria uma conclusão, retomando lá Pierre Levy e perpassando por cada tópico. Veja, seria uma redação completa, uma resposta para essa questão discursiva, em que eu iria gastar mais ou menos 45 linhas, só que aqui você tem que se organizar, porque senão você se perde. E aí que vem a ideia de projeto de texto. Antes de começar a redação lá corrida, você coloca assim: introdução. O que eu vou escrever? Eu vou citar tal autor e contextualizar o tópico 1, 2 e 3. Segundo parágrafo. Eu vou citar a Amazon para falar sobre tal e tal e tal. Terceiro parágrafo. Eu vou citar aqui a Vanny Kinsky, uma autora que fala sobre tecnologias, e eu posso trazer para cá. No quarto parágrafo. Eu vou trazer aqui o Kindle, os leitores, as plataformas digitais em que as pessoas podem criar livros e publicar. E aí você iria contextualizando, mas primeiro faria ali um esqueleto, um projeto de texto. Aqui esse concurso do IPEA, né, com salário de mais de 20 mil reais, é claro que não é qualquer pessoa que vai conseguir escrever um bom texto. Tem que ter prática, tá? Não tem para onde fugir. Tem que ter prática para escrever um bom texto, pensando ainda mais em 45 linhas. Então fazer uma boa redação para concurso, não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que se organizar. Beleza? Para isso eu tenho um curso de redação, vou deixar o link aqui na descrição para você aprender do básico, e aí esse curso serve para qualquer concurso, para você estudar redação para concurso público, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, e você também me encontra lá no Instagram, laes_prof, onde eu compartilho várias dicas de gramática e redação. Belezura? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Abraço, até o próximo vídeo. Fui!